Olá, boa tarde a todos. É muito bom estar aqui diante de amigos tão queridos. Ministro Douglas, agradeço bastante pelo convite, Zilmar também. E aqui este evento grandioso, com este painel, agora em que traremos ordem econômica e livre iniciativa, o apoio público e privado às empresas e empreendedores individuais do Brasil. Este é um painel que ladeia outros tanto importantes também, mas aqui nós temos algumas das instituições públicas mais relevantes para este país. Temos aqui representada a Caixa, Banco do Brasil, temos também o Bradesco, temos o Sebrae. Todos aqui importantes do segmento tanto financeiro quanto assistencial, quanto fomentador da atividade empreendedora e econômica do país. Então, com muito prazer e muita honra, chamo aqui para a exposição o Dr. José Nunes de Cerqueira Neto. Dr. José Nunes é advogado no Sebrae, doutor em Direito Constitucional pela Universidade de Brasília. É com muita honra que trago aqui a sua presença e estamos ávidos por ouvi-lo. Boa tarde a todos e a todas, vocês me ouvem bem? Primeiro é um prazer estar aqui nesse Congresso da Magistratura, cumprimento a todos na pessoa do Dr. Felipe, cumprimento a todos os que nos assistem. O Sebrae é uma instituição que eu acho que pertence à história do Brasil de modo muito bonito, assim. Acho que ele é um meio do caminho entre tudo aquilo que a gente acredita de bom que serve ao desenvolvimento do Brasil. Eu vou me focar um pouco naquilo que antecede toda essa história. O Sebrae é uma instituição que fomenta pequenos negócios, é da sua natureza estimular o desenvolvimento econômico, estimular o desenvolvimento de novos negócios, sobretudo a formalização de relações de trabalho que precisam de um apoio para se estruturar, para se formalizar e, eventualmente, para crescer e ganhar escala. Mas eu queria trazer um pouco sobre a história da nossa Constituição em relação àquilo que ela previu sobre o desenvolvimento econômico, sobre ordem econômica e como que o Sebrae se situa nessa história. E para fazer isso eu vou contar um pouco de uma história, de como a nossa Constituição foi elaborada, e ao fazer isso eu vou contar um pouco sobre as resistências a essa história que foi construída e mostrar um pouco que o Sebrae é uma instituição que serve muito ao país ao tentar vencer um pouco as dicotomias e as polarizações que envolvem o debate econômico, o debate jurídico brasileiro. Então, eu vou falar um pouco de direito, eu vou falar um pouco de economia, eu vou falar um pouco de política também. Isso porque, acho que numa teoria clássica do direito, a gente tem divisões entre direitos de primeira, segunda e terceira geração. Isso já está um pouco superado, porque no início se acreditava que alguns direitos de liberdade tinham primazia em relação a outros tantos, daí vieram os direitos fundamentais, em seguida os direitos sociais. E, sobretudo, na década de 80 e 90, os grandes trabalhos do direito diziam respeito à efetividade das normas, à aplicabilidade das normas constitucionais. Então, esse foi um dos primeiros grandes debates que nós enfrentamos no direito constitucional, no direito público como um todo e também na economia. Porque surgiu naquela altura uma grande preocupação em relação a normas sociais, sobretudo a questões ligadas ao mundo do trabalho, porque se dizia que muitas garantias de direito de terceira dimensão, aqueles direitos sociais, tinham custos, o que é verdade, esses direitos têm custos, então a saúde custa, o trabalho custa. Só que falar isso é também você subverter um pouco as expectativas que se tinha em relação à positivação desses direitos. Todos os direitos têm custos, os direitos de liberdade também têm custos, os direitos fundamentais têm custos, os direitos sociais têm custos. Dizer de uma forma muito mais profunda em relação aos direitos sociais que eles custam muito, é uma forma de dizer, olha, talvez eles possam valer, mas valer um pouco menos do que os outros, ou pelo menos isso precisa ser visto caso a caso, talvez eles não precisem ser tão efetivos assim, ou sua aplicabilidade não precisaria ser tão imediata assim.
E eu quero contar um pouco de como isso tudo começou. Ainda na década de 80, a gente estava passando de um regime militar para um regime democrático, e ali, na Constituinte brasileira, em 87, 88, a gente teve um país muito dividido entre aqueles que entendiam que tudo deveria caber na Constituição e aqueles que entendiam que a gente deveria ter uma Constituição muito enxuta, apenas principiológica, que divida os poderes e estabeleça algumas regras fundamentais. Havia uma disputa, portanto, entre duas visões de mundo, e uma delas acabou prevalecendo, mas não era muito óbvio que essa visão de mundo mais social, mais garantista, deveria prevalecer, ou que poderia prevalecer. E o que aconteceu foi muito fruto de alguns acasos, acasos quase acidentais, eu vou contar alguns deles. Naquela época havia muitas disputas entre sindicatos patronais e sindicatos de trabalhadores, e eles tinham muitas disputas em relação ao que deveria caber na Constituição. E eu contei ontem na mesa de abertura um desses casos em que havia divergências, por exemplo, entre trabalhadores que diziam: nós precisamos ter um descanso semanal remunerado aos domingos, enquanto os sindicatos patronais diziam: não precisa ser necessariamente aos domingos, a gente precisa ter um descanso semanal remunerado, mas isso pode ser deixado à avaliação e à negociação entre as categorias. Então, esse descanso pode ser na segunda, pode ser na terça, pode ser na sexta. E havia um impasse ali. Como é que a gente resolve esse impasse? O Nelson Jobim, que foi um dos grandes articuladores da Constituinte, um dos grandes garantidores desse projeto, ele disse uma coisa que não é muito dita, mas foi o que acabou acontecendo na época. Olha, a gente resolveu diversos dilemas, diversas polarizações, inserindo tudo no texto, mas inserindo de uma forma ambígua. A gente inseriu o que a gente chamava de ambiguidade estratégica, que era dizer, olha, no caso do descanso semanal remunerado, bastava dizer: haverá descanso semanal remunerado, vírgula, preferencialmente aos domingos. Assim, você comportava dois interesses muito antagônicos e muito objetivos. Era difícil acomodar os dois lados. Mas ao inserir essa ambiguidade estratégica, você estava dizendo duas coisas. Primeiro, ambos os grupos precisavam se ver representados naquele texto constitucional. E a segunda coisa é: não é porque nós temos um dilema e um desafio neste momento que a gente precisa resolver isto neste momento. A gente precisa encontrar acordos mínimos para passar de um regime de exceção para a democracia. Mas se é importante que a gente coloque tudo no texto constitucional, e aquele momento exigia isso, porque havia muita pressão popular pedindo para que os direitos fossem reconhecidos no texto constitucional, cada categoria pedia direitos específicos, e uma solução que os legisladores encontraram foi colocar tudo para dentro, foi acomodar o máximo possível. E eles resolviam isso inserindo certas ambiguidades, de modo que pudesse caber um pouco das duas coisas, um pouco dos dois lados. E ao fazer isso, eles transferiram boa parte da responsabilidade de decidir sobre determinados assuntos para outra esfera, que foi a esfera judicial. Porque naquele momento a política não conseguiu resolver determinados dilemas. E ao inserir essas ambiguidades, eles estavam dizendo: nós não precisamos decidir isso agora. Vamos tentar acomodar um pouco dos dois lados e vamos deixar isso para que no futuro a gente encontre uma solução melhor, encontre uma solução diferente, ou pelo menos encontre alguma solução que tenha a pretensão de ser uma solução correta. Ao fazer isso, a política deixou para o judiciário boa parte daquilo que conferiria densidade ao texto constitucional. Então, no fundo, foi uma estratégia hermenêutica de dizer: olha, boa parte do que está aqui na Constituição é o rompimento com o passado que se quer afastar, mas é sobretudo a projeção de um futuro que se quer construir. E ao fazer isso, a gente não consegue assumir todos os compromissos desde logo, mas é importante deixar algumas marcas registradas aqui, e a política ou o judiciário vão dar conta desses desafios num segundo momento, quem sabe numa outra esfera. E foi assim que acabou acontecendo com boa parte dos direitos sociais e com boa parte dos direitos fundamentais que naquela altura não cabiam no texto constitucional, mas acabaram sendo incorporados naquela discussão. Então, essa questão sobre descanso semanal remunerado foi uma das que o judiciário teve que enfrentar, porque essa questão chegou até o judiciário. A segunda forma que os legisladores fizeram para resolver esses impasses, ao não resolver esses impasses, foi empoderar o poder judiciário
para que ele pudesse ter as portas abertas para diferentes tipos de reclamos. Ao fazer isso, eles disseram: olha, nós temos dois tipos de controle de constitucionalidade fundamentais. Aquele controle concentrado, em que associações batem as portas do judiciário para dizer temos uma questão jurídica, uma controvérsia constitucional que precisa ser resolvida. E outra é pelo controle difuso, em que as causas acontecem no dia a dia, elas vão subindo em instâncias e subindo em complexidade até chegar para a resolução do tribunal de cúpula para decidir efetivamente qual é o precedente, ou qual é o leading case, qual é a marca que deve prevalecer para o futuro histórico. Ao dizer que existe um controle abstrato, um controle concentrado, que pode levar questões diretamente ao tribunal, a política, de certa forma, transferiu para muitas categorias esse poder de tensionar e rediscutir as questões fundamentais numa linguagem que não era uma linguagem muito comum naquela época, que era a linguagem dos direitos. Muito se resolvia pela economia e muito se resolvia pela política, mas a linguagem do direito acabou sendo uma linguagem muito empoderada a partir da Constituição de 87, 88. E a Constituição disse: olha, não é mais só apenas o Procurador-Geral da República que pode representar no Supremo Tribunal Federal uma questão constitucional. A partir de agora, muitas entidades, inclusive entidades representativas de classe, vão poder fazer seus reclamos perante a Corte Maior do país. Isso fez com que o número de ações se proliferasse de modo muito abrangente. Ao fazer isso, a Constituição permitiu, por um lado, que muitos dos assuntos políticos fossem resolvidos na esfera judicial, fossem resolvidos juridicamente, mas também gerou um problema de segurança jurídica que importa muito ao nosso tema aqui. Quando tudo pode ser judicializado, é difícil você ter uma segurança jurídica que nos garanta uma liberdade para empreender, uma liberdade de iniciativa para propor novos negócios. Então, a ordem econômica ela acaba sendo um tema muito nebuloso, porque ela acaba sofrendo muitas das consequências das não decisões políticas que aconteceram no nosso passado. Então, ao não resolver determinados assuntos fundamentais no momento de discussão originária, que é o momento do poder constituinte, os legisladores disseram: olha, tem questões que a gente não vai conseguir ou não quer resolver agora, sobretudo a gente prefere que elas sejam resolvidas em outra esfera. Ao fazer isso, eles estão dizendo: olha, talvez muitos assuntos fiquem sem solução, é possível que a maior parte deles adquira uma solução provisória em diferentes tribunais, e está tudo bem se a gente tiver um certo conflito, porque tribunais vão decidir de modo diferente e nem sempre o Supremo vai se manifestar sobre tudo. São milhares de causas diferentes sendo promovidas o ano inteiro. Então, é possível que em alguns casos a gente tenha uma certa pacificação, mas na maior parte dos casos isso não acontece muito porque houve uma omissão legislativa, houve uma omissão fundamental naquele momento constituinte, e a sociedade, de certa forma, fica refém dessas não tomadas de decisão. Então, a gente tem expectativa de que a legislação possa pacificar o país, possa nos oferecer a segurança jurídica que a gente precisa, mas, ao mesmo tempo, houve opções, e aqui eu trouxe o caso de uma opção fundamental, em que isso foi deixada para outros tempos, para outras arenas. E isso ilumina muito do que são os nossos grandes desafios da ordem econômica no dia de hoje. Então, meu tempo está encerrando, era um pouco isso que eu queria trazer para vocês, e com isso eu agradeço e deixo para os debates a maior parte dessas consequências. Muito obrigado. Dr. José Nunes, como já esperado, contribui bastante aqui para o nosso debate hoje, e aqui trago uma questão que, para mim, é inegociável. Nenhum direito é caro, afinal de contas, o bem da vida que está em jogo é o maior, que é o exercício pleno da nossa dignidade como seres humanos. Então, na luta no dia a dia no SEBRAE, eu tenho certeza que essa garantia, na luta plena e eterna pelos direitos, ela acontece, e acontece muito bem representada. Muito obrigado pela sua rica contribuição hoje. E agora, posso dizer, sem muitas delongas, a minha felicidade aqui em trazer uma grande amiga, a doutora Lucinéia Possar, e aqui eu posso trazer: a autoridade não lembra, mas eu lembro.
Eu conheci a Lucinéia em uma das primeiras edições, se não foi na primeira ou na segunda, aqui do evento. Eu confesso que ela não lembrava que me conhecia, mas eu lembro de ter conhecido a autoridade. Então, doutora Lucinéia, por favor, venha aqui para falar sobre liberdade econômica e segurança jurídica para empreender. Doutora Lucinéia, que foi diretora jurídica do Banco do Brasil de 2017 a 2025, consultora jurídica da presidência do Banco do Brasil de agosto de 25 até o momento, diretora setorial do Comitê de Assuntos Jurídicos da FEBRABAN, vice-presidente do Conselho de Administração da Alelo S.A., presidente do Comitê de Transações com Partes Relacionadas do Banco Votorantim, graduada em Direito pela Universidade Católica do Paraná, pós-graduada em Direito Econômico e das Empresas pela FGV, mestre em Direito pelo Centro Universitário de Brasília, gestora de Serviços Jurídicos pela GV, professora de Direito Empresarial no CEUB, IDP e IBMEC e, principalmente, minha grande e dileta amiga. Boa tarde a todos e a todas. Me ouvem bem? Bom, nada como a gente ter amigos, né, presidindo o painel da gente, que nos deixa mais confortável. É uma honra estar mais uma vez aqui nesse grandioso evento, neste congresso, o 4º Congresso da Magistratura do Trabalho, né, e o 2º nacional e o 2º internacional. E representar aqui o Banco do Brasil, né, ao lado de instituições, Felipe, que tem um papel decisivo na construção do desenvolvimento nacional. É o Banco do Brasil, é a Caixa Econômica, é o BNDES, está aqui meu amigo Walter também, e o Bradesco, com o doutor Gisaldo, se juntando a nós, juntamente com o SEBRAE. E o doutor José Nunes até disse que o SEBRAE, né, traz a história do Brasil. E aí, doutor, eu vou um pouquinho além. O Banco do Brasil se confunde com a história do Brasil, né? O SEBRAE acho que tem 53 anos e o Banco do Brasil este ano completou 217 anos. Então, é assim. Bom, também quero fazer um cumprimento especial à Magistratura do Trabalho, que é uma instituição fundamental na concretização dos direitos fundamentais, né, que consagrou aí na Constituição de 88 os direitos sociais como pilares da ordem econômica, que é exatamente o que a gente vai tratar aqui. A temática escolhida, então, para o nosso painel, está aqui, a ordem econômica e livre iniciativa, e o apoio público e privado aos empresários e sociedades empresárias no Brasil. E conforme a programação aqui do evento, o propósito dos organizadores é que a gente aborde aí, Walter, a Constituição Econômica de 1988, que traz os princípios da ordem econômica e também a intervenção do Estado na economia. Eu optei por falar, ficou ruim ali a apresentação, mas é a liberdade econômica e segurança jurídica e os fundamentos para empreender com estabilidade e confiança, né? E observem, eu estava comentando até agora, que não é um tema apenas jurídico, Felipe. Ele diz respeito aqui a um ambiente onde o país ele decide crescer, decide inovar e também decide competir. Então, por que eu escolhi esse tema? Quando eu fui convidada para integrar aqui esse painel, eu pensei no que, de fato, significa, no Brasil, exercer a livre iniciativa. E a gente chega à conclusão que é muito mais do que um princípio constitucional. Eu digo que empreender é quase um ato de coragem. Empreender no Brasil é quase um ato de coragem. O que é isso? Né? É enfrentar a burocracia, é enfrentar a instabilidade normativa, a imprevisibilidade das decisões e, muitas vezes, né, Walter, a ausência de um ambiente propício para a gente transformar as ideias em resultado. Então, foi isso que me levou a escolher falar sobre liberdade econômica e segurança jurídica aqui, e dentro da temática do nosso painel, porque não há
verdadeira liberdade econômica sem confiança. E confiança se constrói com previsibilidade, e aí, confiança em qualquer relacionamento, né? A gente falando dos relacionamentos econômicos, mas previsibilidade, com regras claras, com estabilidade institucional e, sobretudo, com judiciário, isso é muito importante, capaz de oferecer respostas coerentes e também tempestivas. Eu digo que empreender não é apenas abrir um negócio, né? E aí, o doutor José Nunes sabe, ali apoiando as micro e pequenas empresas, que empreender não é abrir apenas um negócio, mas é um trabalho conjunto de Estado e a sociedade, e a segurança jurídica também não é um luxo constitucional. Eu digo que é um insumo invisível, né, que viabiliza investimento, inovação, geração de trabalho e também dignidade, que sempre buscada aí pela Constituição. Então, foi com esse olhar jurídico, econômico e também humano que eu escolhi esse tema. E aí, a Constituição de 88, né, estabeleceu uma ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa. Qual a finalidade disso? Né? Você assegurar a todos uma existência digna, conforme aí os ditames da Justiça Social. E a redação lá do artigo 170, eu digo que ela traz um pacto civilizatório, né? Que é o reconhecimento de que a economia não é um fim em si mesma, mas um instrumento aí para promover a dignidade, a liberdade e a igualdade de oportunidades. E aí ela propõe, na verdade, a Constituição de 88, ela não concebeu uma livre iniciativa de forma absoluta. E ela não vê também o Estado como um mero espectador de mercado. Ela propõe, na verdade, uma economia mista. Uma economia mista em que o Estado ele vai atuar como parceiro também do setor privado, né? Como um indutor, como um regulador, para que haja, de fato, um desenvolvimento sustentável, inclusive também ético. E aí surgem as instituições financeiras públicas, Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES, e aí como os instrumentos da política econômica social do Estado brasileiro. Aí eu falo aqui do papel institucional do Banco do Brasil, não poderia, representando aqui como diretora jurídica, que foi há um pouco mais de 8 anos, hoje como consultora jurídica da presidência do banco, trazer aqui alguns aspectos do Banco do Brasil, que é uma sociedade de economia mista que carrega, desde a sua origem, uma natureza dual, pública e privada. E essa condição, né, essa característica dual, pública e privada, que nos permite atuar simultaneamente sobre duas perspectivas que eu considero que são complementares, né? A eficiência empresarial, que é exigida, né, pela concorrência do mercado. Eu digo que o sistema financeiro brasileiro é um segmento da economia mais concorrente, né, mais competitivo que tem, e também a finalidade pública que nos vincula aí ao desenvolvimento do país. Então, essa síntese é que faz o Banco do Brasil um agente de equilíbrio da ordem econômica constitucional. Eu posso afirmar com vocês, depois de 39 anos de banco, aí, que a história do Banco do Brasil tem sido o Banco do Brasil tem sido um indutor do crédito produtivo, um parceiro do agronegócio, sempre foi, é inquestionável, que traz apoio às micro e pequenas empresas e também o responsável por ampliar a inclusão financeira em todo o país, né, em todo o território nacional. Hoje, o Banco do Brasil está presente nos quase 5.000 municípios, e muitos dos quais nós somos o único agente financeiro com uma atuação permanente. E o que isso traduz na prática, Felipe? O princípio da função social da atividade econômica. Eu digo aqui, nesse slide aqui, que o apoio aos empreendedores brasileiros talvez seja para mim aqui o ponto de maior convergência
entre o setor público e o setor privado. Porque, como eu disse, empreender é um ato de coragem, exige um ambiente favorável. Crédito acessível, Walter. Gisaldo, lá no Bradesco também. A informação de qualidade, uma regulação estável e a confiança institucional. E é exatamente nesse espaço que o Banco do Brasil atua com as nossas iniciativas, são que articulam o fomento, a educação financeira e também a inovação tecnológica. E aqui eu queria citar alguns exemplos em que o banco ele tem papel central na mobilização dos recursos para setores estratégicos, especialmente agricultura, inovação, inclusão produtiva e transação verde. Eu trago aqui no apoio ao agronegócio sustentável, que faz aí o Banco do Brasil referência em produtividade com respeito socioambiental, e a gente estabeleceu metas ambiciosas até 2030. 500 bilhões de reais em caráter sustentável, em carteira sustentável, e aí com destaque, fazer um destaque aqui, 200 bilhões em agricultura sustentável e 30 bilhões em energia sustentável. Na nossa última divulgação de resultado, a carteira de agricultura do banco, ela sustentável, alcançou já um saldo de 173, quase 174 bilhões de reais, o que reforça o nosso incentivo para que toda a cadeia agrícola adote as práticas da ESG no campo. Além disso, a nossa carteira de crédito sustentável já atingiu também um saldo de 399 bilhões de reais, o que evidencia aqui que a sustentabilidade ela pode ser um motor na geração de receitas como melhor perfil de risco. Há 5 bilhões em operações em bioeconomia para fomentar aí as cadeias produtivas inovadoras e sustentáveis. Vejam que na transição verde, os bancos públicos, e aí falando aqui, né, o Banco do Brasil, BNDES, Caixa, eles podem liderar essa pauta. E o Bradesco junto com a gente, os bancos privados também. E os bancos públicos, quando eles estabelecem metas de carteira e padronizam os créditos, como o Banco do Brasil a gente faz isso, né? Quando a gente estabelece o objetivo de alcançar esses 5 bilhões em bioeconomia. E até o momento a gente já destinou 2 bilhões de reais a projetos para bioeconomia na região da Amazônia Legal, que a gente já beneficiou também mais de 62 mil famílias na região. 30 bilhões de reais em fundos de investimentos sustentáveis, a gente ampliou o acesso a capital para projetos inovadores e totais aí, né? Então, o banco, na COP30, que a gente acabou de ter aí, nós estivemos presentes em mais de 80 eventos estratégicos durante a COP, e nós assinamos aí parcerias que resultam aí em 3 bilhões captados para projetos de sustentabilidade com parceiros nacionais e internacionais. E aí eu cito aqui o Banco Europeu de Investimentos. Nós fizemos um investimento de 350 milhões de euros para apoiar mulheres empreendedoras e energia limpa na Amazônia Legal. Fizemos também parcerias para geração de créditos de carbono na reserva extrativista Chico Mendes também, e já captamos 50 milhões de euros no Banco de Desenvolvimento alemão para financiar pequenos produtores na Amazônia. Enfim, veja que nós também fizemos acordos para fomentar a geração de créditos de carbono no setor agropecuário brasileiro, e aí com apoio técnico e financiamento verde. Então, assim, banco público, né, no setor agrícola, e falando do Banco do Brasil, eu digo que a gente pode ser um engenheiro financeiro do campo, porque a gente combina o crédito com critérios técnicos de boas práticas, assistência técnica e educação financeira, e também a gente faz o alinhamento de incentivos à adoção das tecnologias de baixo carbono e a recuperação de áreas degradadas. Eu poderia ficar aqui citando vários outros exemplos, parcerias que a gente tem com o Sebrae, doutor José Nunes, que são voltadas à captação aí de empreendedores e ampliação do acesso ao crédito,
o programa Empreende Mais, que oferece crédito orientado e educação financeira. Enfim, essas ações reforçam aí o papel do crédito como uma política ou como um instrumento da política econômica, não apenas para o crescimento, isso é importante, gente, mas também para a redução das desigualdades e a geração de oportunidades. E hoje o ministro Flávio Dino falou muito na questão da desigualdade neste país, né? Aqui eu repito, né, eu estou terminando o meu prazo aqui, não há liberdade econômica, então, sem a segurança jurídica, e aqui eu entro de uma forma muito direta para falar da atuação jurídica das instituições financeiras, né, públicas e privadas, e destacando aqui a diretoria jurídica do Banco do Brasil, onde eu atuei, estive à frente há mais de 8 anos, hoje como consultora jurídica da presidência do banco. A gente segue no mesmo papel estratégico de construir ambientes institucionais sólidos, ambientes transparentes, previsíveis. A gente precisa de previsibilidade para a livre iniciativa também, para trazer segurança jurídica aí às decisões empresariais e governamentais. E eu digo que previsibilidade jurídica também é um ativo econômico, né? Porque reduz custo, atrai investimentos, dá confiança a quem empreende. Aqui, e eu estou encerrando, gente, um dos maiores desafios, na minha opinião, dos maiores desafios contemporâneos é harmonizar a velocidade da inovação com o tempo da regulação e também da justiça. E o avanço tecnológico, aí, as novas formas de trabalho, as mudanças nas cadeias produtivas, exigem esse diálogo constante entre o Estado, as empresas e o judiciário. Isso, para mim, esse é o grande desafio contemporâneo. E, para encerrar, eu encerro aqui com uma reflexão que a verdadeira livre iniciativa não é uma liberdade para poucos, né? Ela exige a capacidade de todos de participarem da economia em condições justas e dignas. Esse, eu acredito que seja o propósito de qualquer país. E o Banco do Brasil se orgulha aí, nesses 217 anos, de ser parte dessa história como instituição financeira pública de vocação social e eficiência empresarial, e também uma instituição que está comprometida com o desenvolvimento sustentável e com a prosperidade aí compartilhada. Mais uma vez, eu agradeço o convite de estar aqui nessa 4ª edição deste congresso, trazendo aqui as iniciativas e acabativas, como diz nossa presidente, do Banco do Brasil. Muito obrigada. Obrigada, Felipe. Eu avisei que seríamos premiados com uma bela palestra hoje, da doutora Lucinéia, como fomos. E aqui, como oriundo da Caixa, também não posso deixar de dizer que, assim como o Banco do Brasil, a Caixa está presente em quase todos os municípios desse país, e aqui, junto com o Banco do Brasil, junto com as demais instituições financeiras, a gente tenta, sim, levar um pouco mais de crescimento, um pouco mais de liberdade, um pouco mais de atendimento aos direitos básicos de cada cidadão. E sim, com segurança jurídica, nós conseguimos propiciar muito mais a livre iniciativa, porque a livre iniciativa só existe de forma plena se houver uma previsibilidade. Se eu puder ter um cenário em que eu consiga saber qual vai ser o resultado, quais são os riscos de cada operação que é tomada. E nesse ponto eu posso dizer com tranquilidade que tanto as instituições públicas quanto privadas são muito importantes nesse cenário de desenvolvimento do nosso país e de garantia dos direitos fundamentais. Trago agora o Dr. Walter Baeri, do BNDES, para falar sobre o papel do BNDES no financiamento do desenvolvimento sustentável. Dr. Walter é Procurador Federal da Advocacia Geral da União,
Ocupou cargos de alta administração federal em órgãos e empresas estatais como o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e o Ministério de Minas e Energia. Foi membro do Conselho de Administração da Eletrobras e do BNDES, doutorando em Direito Público pela Universidade de Coimbra, Portugal. Desde 23, é diretor jurídico do BNDES e tenho certeza trará um pouquinho para nós sobre qual o papel do banco e também nós do jurídico para a sustentabilidade do nosso país. Por favor. Muito boa tarde a todos e todas. Primeiro, é um prazer estar aqui nesse congresso que debate temas super relevantes no mundo em transformação e no mercado de trabalho cada vez mais sofisticado. Me ouvem? Ah, tá. Vou tentar. Peraí. Talvez falar aqui. Me ouvem bem, todos e todas? Então agora queria retomar aqui agradecendo primeiramente ao ministro Douglas Alencar Rodrigues pelo gentil convite, a organização sempre primorosa do Zilmar e estar aqui diante de pessoas tão qualificadas e alguns amigos queridos. É verdadeiramente uma honra e um prazer. Primeiro, começar cumprimentando o nosso presidente do painel, Dr. Felipe Vasconcelos da Caixa, e a minha querida amiga Lucinéia Possar, do Banco do Brasil, que compartilhou já comigo muitos painéis como esse, e também o Dr. José Nunes, do Sebrae, e o Dr. Gilvaldo Pereira, do Bradesco. Aqui nós temos instituições de peso e representativas do ecossistema bancário. E por que é relevante falar de crédito e relacionar isso a empreendedorismo e à justiça do trabalho? Primeiro, que não existe avanço econômico sem 3 fatores básicos. Essa literatura econômica mais tradicional, como Schumpeter já falava, crédito, empreendedorismo e inovação é o que efetivamente gera o crescimento econômico e as oportunidades econômicas. Não existe ambiente de emprego possível e saudável sem a disponibilização de crédito em favor do empreendedorismo. E o sistema financeiro é fundamental para isso. Existe aqui uma complementariedade do sistema de justiça e do sistema de crédito, porque sem os dois atuarem de forma coordenada e estruturada, não é possível que o país avance. Então, na verdade, existe uma relação clara entre emprego, formalização do trabalho, aumento de produtividade e redução da litigiosidade trabalhista, porque as empresas financeiramente mais saudáveis são aquelas que empregam mais e com mais qualidade. Tanto se discute trabalho decente, mas a efetivação e concretização dos direitos sociais previstos na Constituição passam por um ambiente de crédito saudável. E o BNDES, como instituição pública, assim como o Banco do Brasil e Caixa, tem um papel de complementariedade na Constituição com as demais instituições do sistema financeiro. Existe um papel complementar porque fornecer crédito, sobretudo para empresas em fase inicial de empreendedorismo, é um desafio em razão dos riscos que essas empresas oferecem para o sistema financeiro e para as instituições financeiras. Então, só é possível assumir os riscos de atividades nascentes com compartilhamento entre sistema financeiro privado e o sistema de crédito público atuando em conjunto e de mão dadas para a gente gerar desenvolvimento. Só assim podemos concretizar os grandes objetivos da ordem econômica na Constituição, que é a conciliação de justiça social com livre iniciativa. E, nesse sentido, a gente pode dizer que o Brasil é um país de micro, pequenas e médias empresas. Elas representam mais de 90% do total de empresas no Brasil e com uma proporção equivalente na geração líquida de empregos, ou seja, empregos formais estão intimamente relacionados com esse segmento de micro, pequena e média empresa. Quando essas micro, pequenas e médias empresas crescem, elas garantem emprego e qualidade na geração desse emprego. Quando elas colapsam,
primeiro sistema que vai sentir isso é o sistema da Justiça de Trabalho, com mais litigiosidade, com mais impacto em termos de disputas trabalhistas. Existe uma relação clara entre emprego de qualidade e saúde financeira do empreendedorismo no Brasil. Nesse sentido, o BNDES ele atua por meio de mais de 90 instituições financeiras e cooperativas de crédito parceiras, atingindo 5.320 municípios no Brasil, o que tem uma abrangência de 93% do território. O BNDES ele tem parte fundamental no apoio à micro, pequena e média empresa via rede bancária normal. Nós somos aí, nós chamamos isso de operação digital, operação indireta. A gente atua por meio de rede bancária parceira para sustentar emprego de qualidade no país. E quando a gente fala sobre qualidade do emprego decente, nós temos que falar também sobre quais são as travas estruturais em termos econômicos, a gente falar um pouco sobre direito e economia, que fazem com que seja um pouco mais difícil o acesso a crédito desse segmento de micro, pequena e média empresa. Primeiro, assimetria de informação. As empresas micro, pequenas e médias empresas têm mais dificuldade de reunir as informações necessárias para acessar as melhores linhas de crédito para elas. O segundo problema estrutural econômico que a gente enfrenta para o empreendedorismo, tratando um pouco sobre crédito e empreendedorismo, é um ambiente de escassez de garantia. Empresas pequenas e em fase inicial de investimento não possuem, normalmente, garantias suficientes para garantir o acesso ao crédito de qualidade. Depois, o alto custo de falência ou reorganização societária. A taxa de mortalidade das empresas, das micro, pequenas e médias empresas no Brasil ainda é bastante alta, o que contribui para a litigiosidade na Justiça do Trabalho, porque o colapso de cada uma dessas empresas é o colapso também dos empregos que lhes são correlatos. Então é muito importante a gente criar um ambiente favorável ao acesso a crédito a esse segmento, como forma e mecanismo de diminuir e amortecer a litigiosidade trabalhista. O Banco Mundial tem um estudo que ele estima que existe uma carência mundial de crédito para esse segmento de micro, pequena e média empresa da ordem de 5,7 trilhões de dólares. Só na América Latina existe uma carência de 1 trilhão de dólares de investimento em micro, pequenas e médias empresas. E é por isso que há uma importância muito grande da atuação conjunta do sistema bancário privado com linhas públicas que garantam crédito a essas empresas. No BNDES, para citar só os dados de 2024, 79% do total do crédito foi direcionado a esse segmento, com 110,6 bilhões de reais. 23 bilhões dos quais viabilizados por meio de crédito à taxa fixa, que garante uma previsibilidade para essas empresas, garante melhor saúde financeira. Nós fizemos, só em 2024, 357 mil operações com micro, pequenas e médias empresas, com as linhas do BNDES, o que significa, em termos totais de operações do banco, 97%. Então, 97% do número das operações do BNDES são justamente para esse segmento de micro, pequenas e médias empresas. E aí, para citar um exemplo, durante a pandemia foi expandido o FGI-PEAC, que é um sistema de acesso a crédito via garantia. O fomento público oferece garantia para essas empresas, isso diminui a percepção de risco das instituições financeiras parceiras e faz com que elas consigam acessar o crédito. Esse programa FGI-PEAC, durante a pandemia, houve um estudo que demonstrou que a alocação de recursos no FGI-PEAC reduziu, em média, 10% da mortalidade dessas empresas, gerou 38% de aumento de emprego àquelas empresas que acessaram as linhas do FGI-PEAC, além do efeito permanente no aumento da massa salarial dessas empresas apoiadas, o que significa dizer que é fundamental o apoio via fomento público e, sem ele,
é quase que impossível o cumprimento da promessa constitucional de livre iniciativa com justiça social. Existe uma relação clara entre a qualidade do crédito, qualidade do emprego e massa salarial. A empresa viva, ela paga salário, ela cumpre a sua obrigação e assim a gente consegue reduzir o grau de litigiosidade. Então, não só juridicamente desejável, mas é economicamente mais eficiente o acesso a crédito que preserve as empresas de forma a viabilizá-las, porque o custo social da falência dessas empresas ela é muito superior às linhas de acesso ao crédito. E no Brasil, infelizmente, ainda é insuficiente o fomento público nesse segmento. A gente devia ampliar essa iniciativa, porque tem impacto econômico relevante para o nosso desenvolvimento, para desbloquear o PIB potencial e melhorar todos os indicadores econômicos no Brasil como um todo, né? Quando a gente fala de emprego decente, qualidade de emprego, a gente tem que trazer também alguns casos aqui particulares, né? Por exemplo, acesso a crédito em empresas de todos os portes, empresas rurais, né? Há uma relação clara entre qualidade de acesso ao crédito, responsabilidade social e diminuição de litígios trabalhistas no campo. O BNDES, né, desde 2023, já fez mais de 191 mil operações rurais e todas elas têm um monitoramento em tempo real com um sistema chamado MAP Biomas, em que a gente identifica se houve dano ambiental naquele solicitante de crédito com um espaço de tempo de 1 semana na atualização das imagens. Então, hoje a gente consegue barrar o desmatador ambiental do acesso ao crédito rural e o que a gente percebe é que as empresas que têm maior responsabilidade socioambiental são aquelas com menos litigiosidade trabalhista, aquelas que promovem o trabalho decente, porque o compromisso com o meio ambiente, com a responsabilidade socioambiental, é uma característica de empresas que também têm uma relação de trabalho e emprego saudáveis. Por fim, é importante aqui fazer uma provocação final, né? Primeiro, a Justiça do Trabalho ela é parte de um ecossistema. Ela não é um fim em si mesma e não deve ser uma justiça só restaurativa ou reparadora. Ela deve se prestar a um estímulo também à produtividade, geração de emprego de qualidade. É fundamental que a Justiça do Trabalho se coloque também nesse papel e entenda que geração de emprego de qualidade e emprego decente é relacionada à manutenção também das atividades da empresa, não só sob a perspectiva restaurativa, mas sob a perspectiva do papel social da empresa e da continuidade das suas atividades. Portanto, existe uma relação clara entre política de crédito, qualidade do emprego e julgamentos orientadores, porque a qualidade do emprego também é relacionada à previsibilidade, à segurança jurídica das relações de trabalho. A preservação de empregos é em si mesma um interesse social e sem a qual nós não conseguimos avançar como país. Crédito não é só financiamento, é política de geração de emprego. Crédito com garantia preserva emprego e aumenta a massa salarial. E aí já há um estudo do Banco Mundial, bem em linha com os achados do FGI-PEAC na pandemia, que isso é média global, né, numa pesquisa realizada em mais de 50 países, crédito de qualidade para esse segmento de micro, pequena e média empresa gera 46% menos de mortalidade dessas empresas. Garante um acréscimo de 10% em termos de geração de emprego formal e aumenta 38% a massa salarial. Esse estudo do Banco Mundial é muito interessante, que relaciona a qualidade do emprego à qualidade de acesso ao crédito. Comentário final, né? Na COP30, nós apresentamos a nossa diversas políticas de acesso ao crédito ambientalmente responsáveis,
num país que tem riquezas naturais e uma necessidade muito grande de investimentos, não só numa transição justa para uma economia de baixo carbono, mas também em ações de reflorestamento. Então, eu menciono aqui que também investimento e acesso a crédito ambientalmente correto é geração de emprego líquido. Só o projeto do BNDES, que nós denominamos Arco da Restauração, que é o maior investimento global em reflorestamento, está prevendo investimento de 7 bilhões de reais até 2030, que vão retirar 1,65 bilhões de toneladas de CO2 da atmosfera em 30 anos, vai plantar 280 milhões de árvores no bioma amazônico, mas o mais importante desse dado é que só esse programa é capaz de gerar 71 mil novos empregos formais no norte do Brasil, o que significa dizer que emprego de qualidade e acesso a crédito de forma eficiente é investir também num meio ambiente ecologicamente equilibrado, e nós temos oportunidades econômicas múltiplas com essa nova economia verde para geração de emprego de qualidade, e o acesso a crédito é parte fundamental do emprego decente no Brasil. Muito obrigado. Dr. Walter, muito obrigado por suas palavras. De fato, engrandeceram bastante o nosso debate, trazendo o papel fundamental das empresas em não apenas fomentar uma economia, mas sim em garantir a sustentabilidade. Ao cobrar dos atores que eles também pratiquem, tenham boas práticas, estejam em dia com o governo, que estejam com responsabilidade em suas relações laborais para uma concessão de empréstimo e monitorar, inclusive, eventuais descumpridores da lei, como o Dr. Walter trouxe, em relação aos direitos trabalhistas, é um papel social muito importante das empresas, sejam elas públicas, sejam elas privadas. Então, como a gente tem visto aqui, em todos os painéis, tem permeado um debate sobre sustentabilidade, sobre liberdade, livre iniciativa, sobre garantia de direitos e sobre o social. O social permeia toda essa nossa atividade e por que é tão importante a nossa atividade empresarial. Aqui vamos falar sobre empresas, até porque o Gisaldo agora vai nos trazer um pouco da visão também privada sobre o tema. Por que é tão importante trazermos esse debate? Porque apenas em um cenário de garantia de direitos e de previsibilidade é que nós conseguimos garantir aqui, como o Dr. Walter trouxe, fomento à economia, garantir novas práticas, melhores práticas, e conseguimos sim, por meio das empresas, termos uma evolução da nossa sociedade. Muito obrigado, Dr. Walter, e agora chamarei o Dr. Gisaldo. Dr. Gisaldo é uma figura muito importante em minha vida, afinal de contas eu me espelho a cada dia na minha atuação, em especial quando perante o TST, na pessoa do Dr. Gisaldo. O Dr. Gisaldo é uma figura muito presente em nossos dias. Normalmente estaríamos no palco do lado de lá, junto com os demais atores do sistema financeiro e, em especial, na parte sindical. Dr. Gisaldo, é um grande prazer que chamo aqui para nos proferir uma palestra e trazer algumas das suas considerações e da experiência, não apenas de vida, mas também do Bradesco, para todos nós aqui, hoje à tarde. Falará sobre o tema liberdade econômica e segurança jurídica para empreender. Ele que é advogado, formado pelo CEUB, com especialização em Direito Civil e Processo Civil pelo IDP, com MBA em Administração pela GV. Ele é gerente sênior do Banco Bradesco, responsável pelos tribunais superiores, membro do Comitê Trabalhista da FEBRABAN, que tive a honra de participar com ele também. Dr. Gisaldo, por favor, estou ansioso para ouvi-lo. Como a Lucinéia falou, quando somos recebidos por um amigo é bem mais fácil. Primeiramente, gostaria de agradecer aqui ao ministro Douglas pelo convite que nos fez, ao Zilmar também, que na administração cuidou muito bem de todos nós, ao Max, que cuidou do dia a dia da gente, mandando mensagens diretas e nos confortando para esse momento. O tema é um tanto quanto
é difícil falar depois de ter Banco do Brasil, BNDES e Sebrae falado sobre isso. E todos eles deram um enfoque também sobre a questão da segurança jurídica. E nós vamos falar exatamente sobre liberdade econômica e segurança jurídica. Não vou trazer detalhes sobre a atuação do Banco Bradesco, não. Eu preferi falar exatamente sobre a questão do empreendedorismo. O empreendedorismo, só para se ter uma ideia, hoje ele tem de 70% a 80% dos empregos formais do nosso país. 70% a 80%. Além disso, as micro e pequenas empresas, eles estão criando cerca de 72% das vagas, 72% das novas vagas que nós temos no mercado de trabalho. Ela é uma engrenagem realmente que faz mover toda a economia. Então, merece uma atenção muito especial. Já foi falado aqui que há uma necessidade de um ambiente jurídico favorável para que possa haver o desenvolvimento. Eu sou do interior de Goiás, nasci em Brasília, né? E lá nós temos muita agricultura por perto. E é mais ou menos da agricultura que a gente tira uma lição. Para se ter uma boa colheita, tem de se fazer um bom plantio, um bom arado, um bom plantio, escolher as coisas bem, regar bastante isso daí, torcer para ter um bom clima, para que realmente consiga ter grandes resultados na sua colheita. Do mesmo jeito, para o empreendedorismo, eles precisam também, é essencial se ter previsibilidade e estabilidade normativa para que eles possam realmente trazer um grande desenvolvimento. E é por isso que o tema de apresentação aqui hoje vai falar sobre segurança jurídica, confiança, estabilidade e proteção aos investimentos. São esses os elementos que vão fomentar o empreendedorismo que tanto ajuda. Temos aqui alguns conceitos chaves sobre liberdade econômica e segurança jurídica. Primeiro, nós temos de ter um ambiente regulatório equilibrado. E quando se fala em equilibrado, é saber equilibrar proteção e liberdade. Não se pode pesar ou levar para um dos lados da balança, ter muita proteção ou muita liberdade. Liberdade econômica garantida, isso é importantíssimo. Nós temos a Lei 13.874 de 2019, que ela começou a fomentar ou dar a base de algumas coisas do empreendedorismo. Por exemplo, dispensas de alvará, presunção de boa-fé e intervenção mínima do Estado, digitalização de documentos, flexibilização da jornada de trabalho. Então, nós temos algumas coisas que começaram a empurrar o empreendedorismo dentro do nosso país. Mas nós temos de tomar algumas outras medidas. O país precisa de outras medidas. Precisamos avançar numa reforma tributária. É necessário se fazer uma reforma administrativa do governo. E até mesmo já podemos pensar na atualização do Código Civil. Sabemos que o Código Civil já está com seu PL em desenvolvimento, mas há que se pensar muito na insegurança jurídica que é causada pela legislação. Na verdade, a segurança jurídica estável, ela é o berço para o crescimento do empreendedorismo. Se ela realmente for sustentável, se ela for realmente uma segurança estável, ela vai trazer resultados. E aí começamos a falar sobre responsabilidade socioambiental, podemos falar de segurança corporativa e digital, enfim,
coisas que realmente dê uma sustentabilidade para o crescimento do empreendedorismo. Mas nós podemos dizer que existe a necessidade de segurança jurídica nos 3 âmbitos, seja no legislativo, no executivo e no judiciário. Logicamente, não estou aqui para poder dar uma lição sobre isso, mas podemos falar sobre o que tem acontecido no dia a dia. Por exemplo, segurança jurídica no âmbito do executivo. Nós podemos fazer um corte na história dos últimos 50 anos. E podemos ver que, nos últimos 50 anos, a atuação administrativa ela não foi previsível. Ela não foi motivada e não foi proporcional. Ao contrário, se nós pararmos para pensar, nós tivemos pelo menos 6 planos econômicos. Logicamente, os planos eram necessários para uma contenção da inflação, mas nós tivemos centenas de medidas provisórias que mudaram a legislação de modo forçado. Nós tivemos pelo menos 4 presidentes da República que foram presos. Nós tivemos 2 impeachments. Na verdade, estamos diante de uma areia movediça e não de uma segurança jurídica no âmbito do judiciário. Aliás, do executivo. Antes de passar aqui para falar do judiciário, eu gostaria de falar também sobre a segurança jurídica no âmbito do legislativo. Só para se ter uma noção, nós temos hoje mais de 15 mil leis ordinárias. Temos mais de 200 leis complementares. Nós temos uma Constituição, que é de 1988, que já tem mais de 135 emendas. E o que nos espera no futuro é, atualmente, mais de 41 mil projetos de lei. Então, esse emaranhado, ele dá uma situação que realmente não é estável. Não temos estabilidade suficiente para o crescimento do empreendedorismo. Esses pontos que vocês estão vendo na tela é o que se espera, uma linguagem precisa, evitar retroatividade, respeitar princípios constitucionais e ter algo realmente estável. Agora, gostaria de falar também um pouquinho sobre segurança jurídica no âmbito do judiciário. O que se espera são decisões ou julgamentos previsíveis, fundamentados, uniformes e razoáveis. A gente quer súmulas que realmente perdurem, que não aumente o custo e que também não incentive a litigância predatória ou a litigância judicial. Mas, infelizmente, não é muito bem isso que nós temos visto atualmente. Eu gostaria de citar um exemplo específico daqui do judiciário trabalhista, sem crítica nenhuma, mas só para se ter uma noção do que realmente acontece. Nós temos uma súmula, que é a súmula 124, que ela fala exatamente a respeito do divisor, do cálculo das horas extras e do seu divisor. Essa súmula, ela era uma súmula de 1981, e ela perdurou durante muito tempo sem ter qualquer tipo de alteração. Ela chegou no ano de 2003, ela foi reafirmada, mas inexplicavelmente ou explicavelmente por uma mudança de entendimento, no ano de 2012, numa semana que analisou-se a jurisprudência, ela fez uma modificação e alterou os divisores, que eram 220 para quem trabalhava 8 horas e 180 para quem trabalhava 6 horas, para 200 e 150. Essa alteração causou um impacto gigantesco, eu estou falando especificamente da área das instituições financeiras. Causou um impacto gigante. E qual foi o resultado que adveio disso? Houve uma avalanche de reclamações trabalhistas, algo que era pacificado.
mas gerou muitas reclamações, inclusive ações coletivas. Muito bem, quando chegou no ano de 2017, através de um IRR, o que aconteceu é o retorno do entendimento anterior. Quem tem jornada de 6 horas passou a ter o cálculo da hora extra com 180, e aquele que tem a jornada de 8 horas passou a ter um divisor de 220. E qual foi o efeito prático disso? Não foi o retorno total. Houve uma modulação para que isso só acontecesse a partir de determinado tempo. E, assim como aconteceu dentro do Banco Bradesco e outras instituições financeiras, nós estamos com dois tipos de bancário. Aquele bancário que tem o cálculo da hora extra com o divisor 150 e 200, e aquele bancário que tem o seu cálculo com 180 e 220. E os valores que resultaram disso foi absolutamente astronômico. Então, é esse tipo de coisa que talvez a magistratura tem de repensar. Podemos dizer que existem referências internacionais de segurança, e aqui eu trouxe para vocês aqui, um exemplo dos Estados Unidos, da Suíça, dos países nórdicos, mas eu gostaria de falar especificamente bem rápido sobre Singapura. Em 1964, Singapura ele era uma situação financeira muito pior do que a nossa. E ele fez reformas no sentido legislativo, no sentido judicial, e hoje a renda per capita deles chega a ser pelo menos 5 vezes a renda per capita do brasileiro. Então, isso aqui quer dizer que nós podemos mudar para que possamos ter algo bem melhor. O Brasil ele tem esses desafios, que é essa complexidade normativa extremamente elevada, isso daí tem de ter uma modificação. Insegurança jurídica e custos muito altos, e também a falta de harmonização e litigiosidade. Esses são os grandes problemas que nós temos de enfrentar. Logicamente, eu sou apenas um advogado, não sou economista, e também não sou pai de santo, não sou suficiente para poder resolver essa problemática. Mas é algo que nós temos, com certeza, de enfrentar. Quais são as conclusões? As conclusões são essas básicas aí. Segurança jurídica e liberdade econômica, ela cria realmente um sistema, um ecossistema saudável para empreender, e a gente quer que realmente se empreenda. O papel do judiciário, ele deve ser o garantidor das normas e também proteger os direitos dos empreendedores. Ter uma prática regulatória firme e consistente e buscar realmente esse desenvolvimento econômico. Eu gostaria de mostrar para vocês esse senhor aí. Ele é um vovô, né? E o sonho desse vovô é que suas filhas, são 3 filhas, os 3 netos, continuem a morar e viver num país que tenha um grande desenvolvimento econômico e que os empreendedores, acima de tudo, eles possam crescer cada vez mais, dando mais empregos e, acima de tudo, ter uma segurança jurídica no nosso país. Muito obrigado. Gisaldo, acho que esse sonho é um sonho coletivo. E os temas aqui trazidos pelo Dr. Gisaldo também foram os mesmos que permearam as outras palestras, falando sobre sustentabilidade, sobre previsibilidade, sobre a importância de termos a livre iniciativa, mas uma iniciativa com segurança jurídica. Dr. Gisaldo, muito obrigado pelas palavras hoje. Obrigado por esse sonho que tenho certeza todos nós aqui compartilhamos. E agora precisamos aguardar um pouco para que o cerimonial diga. Já posso entregar agora ou aguardo? Tá ótimo. Nós teremos daqui a pouco um recado do cerimonial, mas antes eu gostaria de trazer
por favor, cada um dos palestrantes aqui, para que a gente possa receber o diploma e tirar a nossa foto oficial.